Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de ciências, eu sou o professor Fabiano e hoje a gente vai fazer retomada de conteúdos. Lembra que na aula passada a gente voltou a conversar sobre o sistema nervoso? Falamos dos neurônios, as partes do neurônio, a sua importância, das sinapses. Hoje a gente vai continuar esse processo falando desse sistema tão importante no nosso corpo. Hoje é a parte 2 do nosso sistema nervoso. Então a gente vai relembrar, vai rever tudo o que a gente trabalhou em aulas anteriores. Mas antes da gente começar a nossa aula, vamos para os recadinhos? Então um recadinho super importante. Você está conseguindo acessar o Classroom? Você está registrando a sua presença? Lembra, entra na atividade número 1, que é a atividade obrigatória, resolve a atividade e envia. Ao enviar essa atividade, a sua presença está garantida. Mas não tem problema se você não está conseguindo ou você não tem a possibilidade de acessar o Classroom. Você vai pensar, Fabiano, mas eu não tenho computador, eu estou com dificuldade de acessar, eu vou ser prejudicado? Não. Lembra das atividades que estão sendo entregues lá na sua escola. Então, veja, entre em contato com a sua escola e veja qual é o dia aonde essas atividades estão sendo entregues. Você vai receber o kit, vai resolver, vai estudar de uma maneira um pouco diferente, mas você vai estudar. Entregue essas atividades na sua escola e a sua presença também vai ser garantida, né? Você vai ter os registros do seu estudo, da sua nota. Para a gente começar a nossa aula de hoje, pegou o caderno, né? Chamou todo mundo para participar da aula, chamou a mãe, chamou o gato, chamou a tia, todo mundo sentadinho, todo mundo prestando atenção no Fabiano, na aula de ciências do Fabiano. Então, o que é o importante da aula hoje não sou eu, é vocês, é o assunto que a gente vai estudar. Então, para começar nosso assunto, sempre corrigindo atividades da aula anterior. Então, na aula anterior, nós estávamos falando do neurônio, que é a célula específica, aquela característica desse sistema é o neurônio. Lembra das partes? Vocês fizeram um desenho no caderno de vocês, eu recebi várias fotos nas mídias sociais dos cadernos de vocês, e cada neurônio bonito e colorido. Então a pergunta número 1 que a gente vai corrigir hoje diz assim, o que é um neurônio? Então a gente tem que saber o que é aquela célula. Fora isso, a função que ela desempenha. Qual que é o papel dessa célula no nosso corpo? Então, o neurônio é a principal célula do nosso tecido nervoso, que faz parte do nosso sistema nervoso. Lembra daquela aula de organização dos seres vivos, onde a gente viu do microscópico para o macroscópico? Nós partimos de uma célula e essa célula, em conjunto com outras, que desempenham a mesma função e têm um formato semelhante, forma o quê? Tecidos. Por isso que nessa resposta nós observamos assim, que o neurônio é a principal célula do tecido nervoso. Esse tecido nervoso se junta, que forma órgãos que a gente está estudando, que fazem parte do sistema nervoso. E qual é a função desse neurônio? Ele é capaz de transmitir, levar, conduzir o impulso nervoso para as outras células. Ele pode levar o impulso nervoso, né, a informação de um neurônio para outro, ou seja, de uma célula para outra célula, ou do neurônio ou de uma estrutura do sistema nervoso para outras células que fazem parte do nosso corpo, do nosso organismo. Ah, mas Fabiano, a resposta não está igual à tua, eu tenho que apagar tudo? Não. Calma lá, segura essa borracha, segura essa borracha. A ideia tem que ser a mesma. Não precisa ser iguais às mesmas palavras. O que você pode ter colocado como resposta? Que neurônio é uma célula do sistema nervoso? Perfeito! Ah, que o neurônio é uma célula que faz parte do nosso corpo? Realmente, o neurônio é uma célula que faz parte do nosso corpo. E qual é a função dele? Transmitir, levar, conduzir o quê? O impulso nervoso. Ah, Fabiano, eu coloquei que o neurônio transmite uma informação. Também está correto. Então, vocês perceberam que eu posso utilizar palavras diferentes, mas ter a mesma ideia? Então, por isso que toda vez quando eu ou o seu professor corrige um exercício, espere um pouquinho, não vai lá apagando. Olhe, veja as semelhanças.
tem algo muito diferente, aí você vai consertar. Perfeito? Então, caso você não tenha conseguido fazer essa atividade, errou, eu vou dar um tempinho para você apagar, corrigir e aí a gente vai iniciar a nossa aula de hoje. Atividade corrigida, caderno super caprichado, que eu sei que eu tô vendo isso. Vamos deixar ele um pouquinho de lado? Mas assim, não é para jogar ele debaixo da cama, guardar na gaveta, colocar dentro do armário, nem colocar dentro da geladeira, hein? Daqui a pouco a gente vai usar esse caderno. Então, deixa ele de lado, mas ó, pertinho de você, em cima da mesa, ali do lado no sofá, porque a gente vai escrever daqui a pouquinho. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Eu soube, me contaram que muitos de vocês gostam do quiz. Ótimo. Só que eu descobri que vocês também gostaram de um desafio que eu passei numa aula
anterior sobre o sistema nervoso? Lembra umas palavras diferentes, tinha número, estava tudo embaralhado? Eu acho que fez sucesso na família de cada um de vocês, porque foi desafio. Eu quero ver se meu tio sabe, se meu padrasto sabe ler o que está escrito ali. Trouxe mais desafios nessa aula de hoje. Então, primeiro desafio de hoje. Observe e verá que essas linhas elas estão um pouco diferentes. Então, eu vou dar um tempinho para vocês. Eu quero que vocês reparem nessas linhas. Nós temos quadradinhos brancos e quadradinhos pretos. Reparem nas linhas cinzas. Como será que elas estão apresentadas? Olhe um pouquinho, observe e daqui a pouco eu volto para saber o que você viu. Fabiana, esse desafio foi muito desafiador. E agora eu pergunto para vocês, como que vocês observaram essas linhas? Fabiana, eu observei com os meus olhos. Correto. Bom, o olho, né, é um órgão, faz parte do nosso corpo e está ligado ao sistema nervoso. Então, lembra das sensações, dos sentidos? Estamos trabalhando a visão. O quarto, a sala onde você está iluminada. Então, capta, né, o olho capta essa imagem, transmite, os nervos levam essa informação até o seu sistema nervoso, vai interpretar e constrói essa imagem. Porém, por que eu trouxe esses desafios? Eu quero mostrar para vocês que, embora o sistema nervoso ele é perfeito, a gente percebe as sensações do ambiente, se está frio, se está quente, se tem um barulho, se alguém me tocou, se a comida está cheirosa, se a comida está muito quente, a memorização, né? Lembrar de datas, de informações. Então, olha como o nosso cérebro
né, que é um dos órgãos essenciais, importantes, que fazem parte do sistema nervoso, como é perfeito, ele conduz, ele realiza todos esses processos da forma mais harmoniosa possível. Porém, o que eu trago para vocês? Ilusões de ótica. Você já ouviu falar na palavra ilusão de ótica? Às vezes, algumas imagens enganam o nosso cérebro. Então eu trago para vocês uma primeira imagem que engana a gente. Se você olha, eu vou virar um pouquinho de costa para vocês. Vou fazer que nem vocês olhando na tela do computador, da televisão, do smartphone. Ai, parece que está torto, Fabiano. E essa é a ideia desta imagem. As linhas cinzas estão paralelas. Você aprendeu isso em matemática. Ou seja, elas estão perfeitamente alinhadas umas às outras. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. E elas estão perfeitamente paralelas. Elas não estão tortas, estão todas na horizontal. Porém, você observou que eu tenho quadradinhos brancos e pretos? Só que eles não estão alinhados. Um está um pouco para frente, outro um pouquinho para trás, ou seja, esquerda ou direita. E isso dá a sensação no nosso cérebro de que as linhas estão tortas. Não parece que está meio inclinado? Uma linha está inclinada, outra está meio inclinada. Ilusão de ótica. Imagens que enganam o nosso cérebro. Vamos para a segunda? Olha lá, que eu trago para vocês uma outra imagem, também diferente. Eu quero que você observe ela um pouquinho, eu vou dar um tempo, mas para dar certo, olha o comando. Aproxime o rosto da tela. A luz central vai parecer mais forte. Afaste-se e a luz ficará mais fraca. Como assim, Fabiano? Vou dar um exemplo. A imagem está aqui. Vou fazer de conta que eu sou você na sua casa vendo pela televisão, pelo computador, pelo smartphone. Vou ficar na frente da imagem, me aproximo, me afasto. Me aproximo, me afasto. Vocês vão perceber que essa imagem muda. Vou dar um tempinho para vocês observarem e depois a gente conversa.
aí, esse desafio foi mais complicado? Conseguiu observar alguma coisa na imagem? Ela mexeu? Ela estava diferente do início ao fim? Eu acredito que você observou. Então, a mesma ideia que o desafio anterior. Conforme a gente se aproxima da imagem, a luminosidade, você percebe que essa mancha branca, ela fica maior enquanto eu estou próximo e quando eu me afasto, parece que ela fica mais fraca, menor. Só que a imagem é a mesma. Então, também é uma ilusão de ótica e é uma imagem que foi construída e engana esse cérebro, né? Engana o nosso sistema nervoso. Fabiano, gostei dos desafios. Quando tiver a reprise da aula ou no YouTube, eu vou mostrar para minha família, eu vou fazer pegadinha com eles. E é essa a ideia mesmo, mostrar que os conhecimentos de ciências, das outras disciplinas, são importantes, são aplicados no cotidiano e a gente consegue entender por que dessas imagens, por que existem essas imagens percorrendo a internet, em sites. A gente recebe no WhatsApp, no Facebook, sempre mandam ilusões de ótica para a gente tentar achar um objeto, uma imagem. São imagens que foram construídas para enganar o nosso cérebro. Então vamos para o nosso assunto? Vamos relembrar? E para relembrar essa aula eu trouxe informações e eu trouxe alguns objetos para vocês, que a gente já usou nas aulas anteriores. Então vamos relembrar como que o nosso sistema é dividido? Então o sistema nervoso é dividido em duas partes. O sistema nervoso central, que vocês já sabem a sigla, SNC, Sistema Nervoso Central. E o sistema nervoso periférico, SNP, você também já conhece, de Sistema Nervoso Periférico. Observem a imagem e olhem as cores das letras que eu coloquei para vocês. Tudo que está mais ou menos nesse vermelhinho, laranja, nós chamamos de Sistema Nervoso Central, que é o nosso encéfalo, que é subdividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico, que você já aprendeu comigo, e a sequência dele, né, que a gente chama que fica dentro do nosso esqueleto, dentro da nossa medula, né, que é a medula espinal. E fora aqui nós temos em azul o nosso sistema nervoso periférico, que são os nervos e os gânglios que percorrem os nossos membros superiores, os braços, os membros inferiores, as pernas. Perceba que ele está no nosso corpo todo, mandando essas informações e recebendo as informações do ambiente. Então vamos lá, nossa sequência? Trago para vocês mais detalhes do sistema nervoso central. Então, como eu falei para vocês, observem a imagem. O sistema nervoso central é constituído por quem? Pelo encéfalo, que fica alojado dentro da nossa caixa craniana, e da medula espinal, que está dentro da nossa coluna vertebral. Percebam que são estruturas do sistema nervoso super importantes, só que ao mesmo tempo super sensíveis, que têm que estar protegidas de algum impacto, de alguma batida. Lembra que nós tivemos uma aula que era a saúde do sistema nervoso e eu falei de lesões que algumas pessoas poderiam sofrer se não usassem capacete? Então, os ossos protegem a nossa estrutura tão fundamental, tão importante no nosso corpo. E a gente vê aqui no desenho, mas eu mostro para vocês aqui no nosso esqueleto aonde ela fica alojada. Então, se eu mostrar para vocês o nosso sistema nervoso central, aqui eu estaria representando no crânio desse esqueleto. Ele está de costa, não é porque ele está tímido, mas é que eu quero mostrar as estruturas para vocês. Então, aqui na nossa caixa craniana, mais durinha, mais rígida, protege algo que está mais sensível. Então, o nosso cérebro se encontra aqui dentro. Na base dele, o quê? O cerebelo, o tronco encefálico. Na sequência, eu tenho percorrendo a nossa coluna vertebral, né? Eu tenho inúmeras vértebras e percorrendo eu vou ter o quê? A nossa medula espinal. E ao longo do corpo, né, nos braços, nas pernas, eu vou ter o quê? As projeções, a complementação, a continuação desse sistema nervoso central, que é o periférico, os nervos e os gânglios. Vamos lá ver um pouquinho mais os detalhes, então, desse sistema nervoso central? Já o que eu falei do encéfalo, que está dentro
A nossa caixa craniana, a gente tem que saber quais são os órgãos que fazem parte dele. São 3: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Então, reparem nessa imagem. Essa imagem que vocês estão observando é um recorte somente do sistema nervoso central. Quem faz parte? Encéfalo e a medula espinal. Como eu mostrei para vocês ali no esqueleto, o encéfalo dentro da nossa caixa craniana, protegidinha do impacto. Só que quando o impacto é muito forte, danifica. Por isso foi inventado o quê? O capacete que a gente conversou na outra aula. E eu tenho a continuação desse sistema nervoso, a medula espinal, que percorre a nossa coluna. Então isso vocês lembraram? Isso eu também mostrei para vocês num torso. Lembram numa aula que eu mostrei para vocês num bonequinho? Vamos voltar para ver hoje? Então reparem aqui. Eu trago para vocês o torso. É um exemplar do nosso corpo. Ele mostra o organismo com os seus órgãos. Só que hoje a gente vai dar ênfase ao quê? A cabeça, porque a gente está falando do sistema nervoso central. Então lembram? Eu dividi essa cabeça ao meio, a intenção é essa mesma, para mostrar o quê? Um recorte. Quem faz parte desse sistema nervoso? Ah, mas Fabiano, está difícil de ver. Por isso eu trago para vocês um hemisfério, uma parte, um pedaço desse encéfalo. Então, olha lá, aqui eu tenho o cérebro, com um dos seus lados, o seu hemisfério. Logo abaixo, aqui onde eu estou indicando com o meu dedo, o cerebelo, e aqui em branco eu tenho o tronco encefálico. Mas Fabiano, se continuasse, isso aqui tudo é um encéfalo. Perfeito. Fica protegido aonde? Dentro, olha lá, da caixa craniana. Olha que legal. Se eu saio desse tronco encefálico, vai percorrer o quê? A medula espinal. Perfeito? Vamos continuar nossa aula? Gostei de ver que vocês estão lembrando de tudo que foi conversado. Então, o nosso cérebro é um órgão muito importante. Todos os órgãos do sistema nervoso são importantes, mas o cérebro é o mais, porque ele tem um grande porte. E ele é dividido em 2 partes simétricas, ou seja, semelhantes. Um hemisfério esquerdo e direito. E eu mostro aqui para vocês uma imagem que ela tem essas dobras, né? Essas voltinhas que aumenta a sua área. Por isso que ele é um órgão relativamente pequeno, mas muito grande, por causa dessas voltinhas que formam ele. Aqui, novamente, eu mostro o conjunto, né? Então, agora eu estou falando do cerebelo, fica logo abaixo do nosso cérebro. Então, o cerebelo fica situado na parte posterior e abaixo do cérebro, aqui atrás, na nossa nuca. Por isso que é importante tomar cuidado quando a gente levar um tombo, não bater essa região. Porque se eu danifico o cerebelo, eu posso ter alguns prejuízos de sensações, se eu enxergo, se eu visualizo um objeto, para ouvir, questões relacionadas à memória. Cada parte do nosso cérebro é responsável por uma função. No nosso cerebelo é a mesma coisa. Então pode afetar, por exemplo, a fala, sentir um cheiro, se deslocar, entre outras funções que são comandadas tanto pelo cérebro quanto pelo cerebelo. Por isso, tomar cuidado. Ele coordena o quê? Os movimentos precisos do nosso corpo, além de manter o nosso equilíbrio, a nossa postura. Então, olha que legal essa imagem que eu trago para vocês. Muito semelhante ao torso ali que eu mostrei para vocês, o recorte. Eu tenho o cérebro, que ocupa uma maior parte da nossa região da caixa craniana. Logo abaixo, e na região posterior atrás, eu tenho o cerebelo. E esse pezinho aqui, que eu não coloquei ainda o nome, é o nosso tronco encefálico. Os 3 fazem um conjunto que é o nosso encéfalo. E ele está aqui, a última parte, o tronco encefálico. Ele fica localizado na parte inferior do encéfalo e conduz, ele leva as informações do cérebro e do cerebelo para o restante do corpo e vice-versa. Do restante do corpo pelos nervos, sobe pela medula espinal, chega nesse tronco encefálico e é transmitido, é levado para o cérebro e para o cerebelo.
Percebo aqui, então, nessa imagem, o conjunto dessas três estruturas que fazem parte, juntamente com a medula espinhal, do nosso sistema nervoso central. Então, Fabiano, vamos relembrar? Me ajuda? É muita informação, eu concordo com vocês. Então, nós temos o quê? Sistema nervoso central. Duas partes principais, encéfalo e medula espinal. Só que o encéfalo é dividido em três partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Eu sabia que vocês lembravam de tudo isso. Vocês são espertos, resolveram os exercícios, anotaram, fizeram desenhos e estão relembrando essa aula perfeitamente. Vamos adiante? Vamos ver mais um pouquinho? Quero ver se vocês lembram de tudo. Já que a gente está falando ainda do sistema nervoso central, tem que falar da medula espinal, que é um cordão de tecido nervoso que fica situado aonde? Protegido pela coluna vertebral. Na sua parte superior está conectada a quem? Ao tronco encefálico. Sua função é o quê? De conduzir os impulsos para o restante do corpo, né? E coordenar atos involuntários. Lembra dessa palavra involuntário que independe da minha vontade? Vamos lá no nosso esqueleto para ver a localização da medula espinal? Então vem comigo. Ainda estamos falando do sistema nervoso central. Deixamos a caixa, né, craniana, onde fica o encéfalo, e agora a gente só vai ficar atento às nossas vértebras. Olha quantas vértebras que fazem parte da nossa coluna vertebral. No interior dela passa a medula espinal. Olha como ela percorre praticamente uma grande extensão do nosso corpo. Aí é um outro cuidado que nós devemos ter. Lembra que nós falamos dos acidentes de trânsito? Principalmente quem anda de moto, qualquer batida no acidente e, por exemplo, danificando, pressionando a medula aqui dentro, eu posso fazer com que a pessoa perca os movimentos dos braços, ou das pernas, ou de braços, ou das pernas. Porque num danificar eu posso pressionar essa estrutura e perde a comunicação com o nervo e não leva a informação para os braços, para as pernas, e a pessoa vai ter o quê? A paralisia, né? Pode ficar paraplégica, que é os membros, 2 membros, ou tetraplégica, os 4 membros. Lembrou disso? Então, vamos para mais um desafio. Olhem na tela comigo. Olhe fixamente para o ponto amarelo que está no centro dessa imagem. Aproxime o rosto da tela e afasta. Aproxima o rosto e afasta. Eu quero ver o que você vai observar e daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso.
que você reparou nessa imagem? Você ficou com o olhar fixo lá no pontinho amarelo do centro da imagem? Se você ficar reparando, que nem eu agora, olhando para o centro da tela, no pontinho amarelo, o que acontece com esses losangos cor-de-rosa? Parece que eles estão andando, parece que eles estão se deslocando. Tem duas circunferências formadas por losangos cor-de-rosa, uma interna e outra externa. Parece que elas estão girando, mas estão fixas. Um outro desenho, uma outra imagem que engana o nosso cérebro. Vamos para o último desafio de hoje? Olha o que eu trago para vocês. Os círculos laranja são de tamanhos diferentes? Reparem que eu trago para vocês duas imagens. Alguns círculos azuis e 2 círculos laranja. Vou dar um tempinho para vocês, fiquem olhando fixamente a tela. Quero ver o que acontece com esses círculos laranja. Daqui a pouco eu volto. Ah, Fabiano, essa eu tive até que chamar minha avó para ver, porque é diferente o tamanho. O que tem as circunferências azuis maiores, o círculo laranjinha é pequenininho. Esse que tem as circunferências azuis pequenininhas, o laranja é grandão, eu tive que até chamar ela para me ajudar. Então, olha, chama a mãe, chama o pai, chama a avó, chama o vô, o papagaio, o periquito e o cachorro, que eu vou provar para vocês que são do mesmo tamanho. Vocês acreditam? Olha como eu consegui enganar vocês. Então, chama todo mundo que vocês podem enganar a família também. Só podem enganar na ilusão de ótica, hein? Na aula de ciências não podem enganar, não. Vou provar para vocês que é do mesmo tamanho. Sabe como? Pronto. Coloquei 2 linhas. Reparem, elas estão retas, comprovando que as 2 circunferências laranjas são do mesmo tamanho. Sabe o que é isso? Ilusão de ótica.
A sensação que eu tenho com essas circunferências azuis maiores e o espaço branco que está entre elas, dá a sensação que ela é menor. Diferentemente de circunferências opostas, menores, muito próximas de uma que é maior, dá a sensação que ela é maior. Interessante, né? Procure na internet vários sites que têm imagens diferentes dessas que mostram ilusões de ótica e brinque, mostre para sua família, e isso tem a ver com o nosso sistema nervoso que a gente está aprendendo na aula. Então vamos lá? Já que eu falei do sistema nervoso central, eu tenho que falar do periférico. O sistema nervoso periférico, o nome já está dizendo, periférico, periferia, ele está indo para as extremidades, para as pontas do nosso corpo, ele não vai ficar no centro. Então é formado por quem? Por nervos e por gânglios. Os nervos se originam da região do encéfalo e da medula espinal, e os gânglios que complementam essa estrutura do sistema nervoso periférico. Os nervos são feixes de axônios agrupados. Então, os nervos são conjuntos de axônios, aquelas estruturas terminais do nosso neurônio. Já os gânglios são formados por agrupamentos dos corpos celulares do mesmo neurônio, aquela região que eu tenho o quê? O núcleo. Bom, quero que você pegue o caderno agora, coloque a data de hoje, o número da nossa aula, você lembra? Vamos usar a memória, vamos usar o sistema nervoso, o cérebro. Aula 48, viu como você memorizou? Mais uma função do nosso cérebro. Então você vai copiar bem caprichado esse exercício que é de marcar X. É comum nos animais a presença de receptores específicos ou órgãos dos sentidos capazes de obter informações ambientais ou corpóreas. Após a captação dessas informações, impulsos são gerados e transportados para serem processados e interpretados. Olha quantas funções do sistema nervoso eu falei nesse exercício. Por onde são transportados e onde ocorre a interpretação dos estímulos, respectivamente. Então, quem leva, quem transporta a informação? Será que é o sistema nervoso central? E quem interpreta é o sistema nervoso periférico? Se você acha que é essa, marca um X na letra A. Ah não, Fabiano, eu acho que é a letra B. O sistema nervoso periférico é que transporta e o sistema nervoso central faz a interpretação. Então esse exercício ele é longo para copiar, mas para resolver só um X. Vou dar um tempo para vocês copiarem e eu volto para a gente finalizar a nossa aula de hoje.
Copiou a atividade? Então eu vou dar uma dica para a resolução. Só vou contar para você, para mais ninguém. Vem comigo, pertinho. Lembra que várias vezes eu falei que o próprio enunciado do exercício te dá uma dica, te dá uma informação para responder? Então, embora o exercício é longo e traz muitas informações, aonde está a dica? Nesta linha aqui, ó. Por onde são transportados. Quem leva a informação, por exemplo, da ponta do meu pé para o cérebro? Eu pisei num prego, ai, machuquei meu pé. Quem que leva essa informação até o meu cérebro? E chegando essa informação de dor, quem que interpreta? É dor, tira o pé, que é o estímulo, né? Vou tirar. Quem que faz isso? É uma dica para você resolver o exercício. Perfeito? Então a gente vai finalizar a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha relembrado muitas informações. Então vamos ver rapidinho o que a gente viu hoje? A divisão do sistema nervoso em central e periférico. Perfeito? Pega o caderno, relembra mais essas informações. Se tiver dificuldade, consulte o material, consulte o seu professor, pergunte para ele, acesse no Classroom, entre no mural, converse com ele. Tá bom? Eu desejo para vocês bons estudos, eu espero que vocês se cuidem e a gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau, tchau!